Uma CPI pediu o indiciamento de ministros do STF, isso mesmo, e do Procurador-Geral da República. Mas calma, antes de tirar conclusões, você precisa entender o que isso realmente significa. A chamada CPI do crime organizado apresentou um relatório. O relator foi Alessandro Vieira. O documento pede o indiciamento de autoridades de alto nível. Foram citados nomes Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Paulo Gonet. Bom, vamos lá. Indiciamento é diferente de condenação. Isso é importante entender. Isso é uma recomendação baseada na CPI da investigação ligada ao Banco Master. Vou deixar a reportagem para você. Nossa analista. Relator pede indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral Paulo Gonet. Eu vou aqui trazendo os detalhes com relação a esse relatório que a Juliana teve acesso. Os pedidos se baseiam em condutas consideradas incompatíveis com o exercício das funções, como suspeição em julgamentos, possíveis conflitos de interesse e decisões que teriam impactado investigações. No caso do Procurador-Geral, o texto aponta omissão diante de indícios considerados relevantes. Entre os pontos abordados, o documento cita o Banco Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e possível relação com esquemas de lavagem de dinheiro. O tema, segundo o relator, deve ser aprofundado em investigação específica. Portanto, o senador Alessandro Vieira, relator da comissão, apresenta ali o seu relatório final da CPI do crime organizado com esses pedidos de indiciamento. E aí eu vou trazer o nosso analista Matheus Teixeira para... Cadê o Matheus? Aqui, pronto. Matheus, para a gente conversar um pouco sobre o que foi essa CPI do crime organizado, o que a gente teve de fato de avanço e o que a gente pode esperar de desdobramentos a partir desse relatório final, hein? Carol, o relatório agora apresentado pelo relator representa bem o que foi essa CPI, que nasceu lá atrás para tratar do crime organizado, especificamente das relações de PCC, Comando Vermelho, da infiltração do crime organizado na política e acabou se tornando praticamente uma CPI do Banco Master. Explodiu esse grande escândalo de corrupção, todo mundo passou a olhar para isso e a política também acabou botando com lupa ali, botando uma lupa nesse caso e justamente também para servir como uma espécie de palanque político, que é o tema do momento. A justificativa é que fundos ligados ao Banco Master, como o REAG, por exemplo, tinham ligações com o PCC que foram apontados lá na Carbono Oculto, que foi uma operação da Polícia Federal sobre o combustível, sobre o desvio de combustível e a sonegação bilionária de impostos. E a CPI fez essa conexão entre o caso da REAG e o caso do Banco Master com o crime organizado para avançar muito nessa investigação do caso do Banco Master e acabou mirando em determinado momento também nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê que isso não foi à toa, que eles também estão no relatório. Isso porque a mulher do ministro Alexandre de Moraes teve um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. No final, entre 2024 e 2025, o banco pagou 80 milhões, porque o contrato de 129 não teve a duração inteira devido à prisão de Daniel Vorcaro em novembro do ano passado. Esse dado veio à tona justamente porque a Receita Federal mandou a documentação para a CPI do crime organizado, a gente noticiou amplamente aqui na semana passada. Ministro Dias Toffoli com relações do Resort Itaiaia, relação comercial com o Banco Master, e acabou sobrando também para o ministro Gilmar Mendes, que não tem uma relação com o Banco Master, ao menos não foi mencionado nas investigações, mas é da ala do Supremo que de alguma maneira tem atuado para tentar blindar os colegas. Além disso, também tem outro nome importante, que é Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Para ter uma investigação contra um ministro supremo, ou mesmo para outros políticos com foro privilegiado, é necessário que Paulo Gonet atue. Ele é o Procurador-Geral da República e ele que tem competência para denunciar pessoas com foro por prerrogativa de função. Alessandro Vieira afirma que ele não tem cumprido o seu papel, a sua missão constitucional, e por isso também pede o indiciamento de Paulo Gonet. É um relatório que mais um capítulo dessa briga entre a CPI e o Congresso Nacional. Vamos lembrar que lá naquele julgamento em que os ministros foram contra e derrubaram a decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI do INSS, os ministros deram recados no que eles entendiam de que a Câmara dos Deputados e o Senado acabaram extrapolando o objeto inicial da CPI. E aquele recado dado não foi apenas relativo à CPMI do INSS, mas também em relação à CPI do crime organizado. Fato é que desviou um pouco do seu intuito inicial, mas também ajudou a esclarecer e jogar luz nesse caso do Banco Master. Por exemplo, a lista imensa de pagamentos que o Banco Master fez, que a gente também noticiou semana passada, 80 milhões para Alexandre de Moraes, para a mulher do Alexandre de Moraes, Viviane Bastos de Moraes, que tem um escritório, para o escritório do ex-presidente Michel Temer, para a consultoria do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para uma nora do senador líder do governo, Jacques Wagner. Tudo isso que a gente sabe hoje com mais clareza dessa teia de relações que ele tentava se blindar, Daniel Vorcaro, foi graças à CPI. Então o fato é que teve pontos positivos, teve pontos negativos, mas a
ao final acabou ajudando a elucidar um pouco melhor o caso do Banco Master e desviou um pouco do intuito inicial, que era focar estritamente no crime organizado. Claro que pode ter uma ligação entre o Banco Master, esses fundos e o crime organizado, mas o objeto em si da CPI, que é PCC, Comando Vermelho, essas facções que aterrorizam o Brasil, acabou sendo desviado um pouco para o caso do Banco Master, que o holofote da política, o holofote todo de Brasília, acabou se voltando para esse grande escândalo financeiro e que a CPI teve essa vantagem de ajudar um pouco a esclarecer. Existem alguns pontos importantes a serem considerados. Primeiro, que nunca é algo pequeno envolver ministros da Suprema Corte de um país. Isso gera um impacto político, internacional, institucional enorme. Segundo ponto, a CPI, ela sugere a investigação. Terceiro ponto, isso pode dar em nada, pode virar também apenas uma investigação formal ou pode gerar uma grande crise institucional. Quando as instituições entram em conflito, nós temos o Senado, que entrou com a CPI, o STF envolvido, que é a Suprema Corte, e o Ministério Público. Quando esses poderes começam a se enfrentar, quando eles começam a entrar em confronto, isso pode gerar alguns problemas. Instabilidade, narrativas políticas fortes, polarização, principalmente em um ano de eleições. Muitas vezes, o impacto é mais político do que jurídico. Nem toda manchete é o que parece. Indiciado não significa culpado. Tome cuidado com conclusões que são tiradas precipitadamente. Entenda quem verdadeiramente possui o poder nas mãos. Quem investiga é diferente de quem julga. Isso em si muda completamente a narrativa da notícia. Narrativas moldam a percepção do público. Cada lado em si vai usar isso ao seu favor, obviamente. Você precisa filtrar e compreender o que há por trás disso tudo. Informação sem análise é manipulação. Quem apenas consome manchete acaba virando massa de manobra. Esse caso não é só sobre os nomes envolvidos em si, é sobre como o poder funciona nesse país. Você quer saber mais? Você quer entender o que realmente está acontecendo por trás disso tudo? Te convido a clicar no link que está aqui abaixo do meu grupo do WhatsApp. Lá você vai ter as informações que realmente estão por trás dessa situação. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe.